Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson Barros. Deixa eu começar aqui. Sim, já está, acho que sim. Meu nome é Emerson Barros. Então, propomos esse webinar para que a gente possa discutir um pouco sobre a criação de aplicativos usando React Native, tá? É bom já ter uma familiaridade com o próprio React.js para conseguir entender um pouco os conceitos do React Native, mas como aqui a discussão vai ser um pouco mais voltada à introdução mesmo do que é o React Native, qual que é a abordagem dele, um pouco de comparativo com as demais soluções que nós temos no mercado, esse conhecimento não é requisito para essa sessão, mas se for o caso, né, se para um futuro quiserem se aprofundar no assunto, esse é um pré-requisito mandatório, além do React, do JavaScript, perdão. Então, seguindo aqui, para um primeiro momento, eu quero passar pelas abordagens que hoje existem no mercado, né? Então, o mercado de aplicações nativas é imenso, nem preciso de falar. Já há muito mais celulares do que computadores no mundo, telemóveis, né, do que computadores no mundo. Então, as pessoas estão o tempo todo a utilizar muito mais o telemóvel do que os computadores, e nessa crescente vem-se com a criação de aplicativos, principalmente nativos. Nós temos uma outra abordagem, que é a criação de aplicativos chamados web apps, que são aplicativos de web instaláveis. É aqueles sites que você entra no site e aparece um avisozinho perguntando: você quer instalar esse site? No caso, é um site, né? É um website, ele somente utiliza JavaScript, HTML e CSS na sua essência. Mas ele permite ser instalado, mas usa uma outra abordagem, né? Ele não é, de fato, um aplicativo nativo, ele não vai conseguir utilizar os recursos da aplicação nativa em si, ele é instalável pelas lojas. Atualmente ele está sendo instalável pelas lojas, acho que só do Android, do iOS por enquanto não. Então tem uma série de coisas ainda que está evoluindo nessa questão, né, do Web Apps. E por conta disso, esse mercado de aplicações nativas ele tem crescido cada vez mais ano a ano, porque há muitas aplicações que, com o crescimento, né, com o avanço das tecnologias mobile, com o ganho de poder cada vez maior ano a ano dos telemóveis, então você consegue um ganho substancial em criar uma aplicação nativa para conseguir usar os mais diversos recursos que você tem hoje: câmera, acelerômetro, localização, e aí vai, né? Então, você consegue usar tudo isso por conta disso, que ainda é muito forte essa questão da aplicação, da criação de aplicações nativas. Atualmente, as duas principais abordagens são a criação de aplicativos nativos, utilizando as próprias ferramentas nativas que cada sistema operacional disponibiliza. Então, são dois os principais sistemas operacionais que temos hoje. Um deles é o Android, o outro é o iOS. O Windows Phone morreu há um tempo atrás, e há outros sistemas operacionais baseados em Android que vêm numa crescente. Mozilla não deu certo também. Então, atualmente o mundo tem esses dois principais, e o desenvolvedor hoje tem que se preocupar com essas duas principais plataformas para o desenvolvimento. Então, essa é uma abordagem, né? Você vai utilizar a IDE nativa que a plataforma te disponibiliza, ou você vai usar uma abordagem híbrida que algumas vezes usa por baixo dos panos aquela abordagem nativa, né? Aquela abordagem que a plataforma te disponibiliza. Então, ela te entrega uma camada um pouco mais fácil de se utilizar, um pouco mais compreensível ao desenvolvedor, e muitas das vezes uma camada em outras linguagens, né? Então, você tem as linguagens nativas e você cria uma camada em cima com uma linguagem que seja diferente dessa primeira linguagem, para possibilitar, na verdade, um desenvolvedor que programe uma outra linguagem, que ele não precise de aprender a linguagem nativa, né? E é o caso de muitas das que a gente vai falar aqui. Então, falando um pouquinho sobre a abordagem nativa,
Para se desenvolver aplicativos nativos, de fato nativos, né, utilizando as IDEs que nós temos hoje em dia no mercado, nomeadamente as principais são Android Studio para desenvolver em Android e Xcode para se desenvolver para iOS. Primeiro ponto é que você vai ter que se aprofundar em conhecimento pela IDE que você está utilizando. Então, cada IDE, ela tem um jeito de se utilizar diferente, ela disponibiliza, assim, tem os mesmos recursos, claro, mas o jeito de se entregar esses recursos é diferente, né? O jeito, a arquitetura da aplicação é completamente diferente. E não só a arquitetura das aplicações são completamente diferentes, as linguagens utilizadas por cada plataforma é diferente. Então, por caso do Android, um desenvolvedor nativo, ou ele tem que se especializar ou em Java ou em Kotlin. O Java atualmente não é a linguagem principal, por assim dizer, é a linguagem legada, a linguagem antiga, e a Google tem tentado há algum tempo já fazer com que o Kotlin seja a linguagem principal, porque é de interesse, né, da própria Google ter essa mudança de linguagem. A gente consegue, uma rápida pesquisa na internet, a gente consegue perceber que há muitas disputas judiciais que entre a Oracle e a Google, né? Porque o Java, apesar do Java ter sido uma linguagem livre há um tempo atrás, era ser uma linguagem livre há um tempo atrás, pela quantidade de dinheiro que a Google ganhou em cima dessa linguagem, a Oracle tem uma série, tenta, né, ganhar um pouco desse dinheiro, né, ganhar um pouco desse faturamento, porque apesar do Android ser open source, tem-se algum dinheiro que se ganha em cima daquilo, né? A Google faz isso simplesmente de graça, ela não perde dinheiro, né? Fica ali no 0 a 0, mas tem-se algum dinheiro e tem disputas judiciais por conta desse uso da linguagem, desse uso do garbage collector do Java, enfim, do ecossistema Java em si. Então, a Google tem tentado fazer essa troca, né, há um tempo, tanto com o Flutter, que a gente vai falar um pouco mais à frente, quanto mudando a linguagem principal da sua IDE, de Kotlin para Java. Hoje você consegue criar um aplicativo nativo utilizando o Java, mas se você simplesmente entrar naquele wizard de aplicação do Android e for seguindo só dando next, 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 ele vai acabar criando uma aplicação em Kotlin para você, que eles tentam colocar essa linguagem como a principal atualmente. Já para os aplicativos iOS, a principal linguagem utilizada é a Switch. É uma linguagem que, se salvo engano, ela foi criada pela própria Apple. Antes disso, eles estavam utilizando uma outra linguagem chamada Objective-C. Objective-C é uma linguagem, salvo engano, baseada em C, né? Como se fosse um C++, só que com umas outras pegadas, tendo objetos dentro e tudo mais. Então, são duas linguagens, são dois ambientes completamente diferentes, só pelas linguagens a gente consegue perceber, uma baseada em Java e outra baseada em Switch, então, perdão, uma baseada em Kotlin e outra baseada em Switch, então, se você quiser desenvolver um aplicativo nativo, se esse for o caso, se você quiser desenvolver para os dois sistemas, você acaba tendo que aprender duas linguagens e duas ideias completamente diferentes. É por isso que nesse mercado de aplicativo nativo, o desenvolvedor que é focado em desenvolvimento nativo, ele é focado em somente uma das duas. E as empresas que bancam, né, esse desenvolvimento de forma que cada plataforma tem a sua aplicação nativa, ela vai ter que bancar duas equipes distintas, com desenvolvedores com conhecimentos distintos também. Então, quando você tem uma Netflix, por exemplo, até mesmo a Sky, que é a empresa que eu atuo, você tem equipes diferentes para Android, equipes diferentes para iOS, e você, muitas das vezes, quando vai lançar algum recurso, se você quer que seja lançado no mesmo tempo, alguma das plataformas vai puxar esse tempo para mais, então vai requerer mais tempo, vai requerer mais ajustes para ficar as duas do mesmo jeito e para que seja lançado na mesma época. Então, apesar da gente ter muitos aplicativos sendo lançados com os mesmos recursos no mesmo tempo, por baixo, né, lá a empresa ela na verdade maquiando isso, os desenvolvimentos são diferentes. Isso o WhatsApp até
é bem claro. Então, muitas das vezes você tem recursos no WhatsApp, versão iOS, que não existe no WhatsApp Android, justamente por isso, porque por serem aplicativos nativos, eles não conseguem lançar com as mesmas coisas no mesmo tempo, certo? A grande vantagem de um aplicativo nativo é que você consegue usar tudo que o celular te oferece, né? Toda a API que o ecossistema te entrega, você consegue utilizá-la. Então, você tem, por exemplo, APIs de segurança do iOS, que são aquelas Face ID. Você consegue utilizar, por exemplo, aqueles recursos no Android de impressões digitais, fingerprint. Então, todos esses recursos mais, por assim dizer, mais técnicos e esses recursos mais específicos de plataforma também você consegue utilizar, certo? Vai além de câmera e de tudo mais que as outras plataformas híbridas conseguem utilizar. Então, são umas coisas que acabou de sair na plataforma, o Android atualizou, então o iOS atualizou, já está disponível. Antes de estar disponível, os desenvolvedores já têm acesso a isso e eles já conseguem utilizar esses recursos. Então, apesar de ter o gasto maior, né, de o desenvolvedor ter que passar muito mais tempo para aprender aquilo que é necessário para criar uma aplicação de forma nativa, você tem o ganho de ter acesso a tudo que o telemóvel te permite ter acesso. E aí a gente muda um pouco para as abordagens híbridas, né? Muitas empresas querendo criar aplicativos, principalmente querendo criar o mesmo aplicativo para as duas plataformas, então é o caso da imensa maioria das empresas. Então, se você tem um e-commerce, se você tem, sei lá, se você tem uma oficina, se seja uma oficina de cunho nacional e você quer criar um aplicativo para sua oficina, para as pessoas agendarem, né? Então, é um aplicativo muito simples, ele vai ter ali uns dias e horários para o cliente selecionar e poder agendar a sua ida até a oficina mecânica. E nesse caso, essa empresa não está preocupada em não está preocupada em usar aqueles recursos mais específicos de plataforma e tudo mais. E aí que vem essa abordagem híbrida, né? Em tese, dá para se utilizar o mesmo código para as duas plataformas. Então, apesar de ter algum ajuste específico das plataformas, para cada plataforma, você vai conseguir usar o mesmo código para as duas, a lógica vai ser a mesma. A maioria dos ajustes que tem que ser feitos são ajustes de aparência. Então, você tem a aparência e a UI da sua aplicação, você vai ter que fazer alguma coisa específica para o iOS, algum posicionamento, alguma coisa assim, específica de cada plataforma. Mas a principal vantagem é essa. Um aplicativo híbrido não vai ter, de forma alguma, o mesmo desempenho de um aplicativo nativo, justamente porque você tem uma camada entre a parte nativa e a camada e o desenvolvedor. Então, você tem uma camada intermediária ali que está fazendo algum papel para facilitar a vida do desenvolvedor, e essa camada pega recurso. Em algum momento, se você cria a mesma aplicação de dois jeitos diferentes, você não vai ter o mesmo desempenho. Algumas plataformas têm um desempenho muito bom, muito parecido com o real na maioria dos casos, mas quando você vai utilizar um recurso um pouco mais complexo, percebe-se que o híbrido, o nativo, no caso, é muito mais performático, porque você tem um controle maior daquilo que tá sendo utilizado, certo? Então, vamos lá. Das principais, aqui está a abordagem nativa, mas é a abordagem híbrida, perdão. Das principais abordagens híbridas que nós temos hoje no mercado, nós temos a Flutter, a Ionic, a Xamarin e a React Native, né? Sendo a última delas aqui, a gente vai focar um pouco mais para frente. O Flutter é uma IDE recente, criada pela Google, certo? Ela vem justamente com essa ideia de poder ser utilizada para a criação de aplicativos em todos os, como se diz, em todas as plataformas, né? Então, ela tem sim essa vantagem de você criar um código e você utilizar em vários lugares. A diferença do Flutter
principalmente para as outras abordagens que eu vou apresentar, é que o Flutter ele não utiliza os componentes visuais da plataforma. Então, o Flutter ele utiliza Dart como linguagem principal, certo? É uma linguagem que ela é dita como reativa, então a abordagem dela se parece um pouco com a abordagem do React Native, certo? Mas os componentes visuais é como o Flutter funciona o seguinte, é como se você tivesse um Paint, certo? Acho que todo mundo aqui já usou o Paint do Windows, que você consegue desenhar o que você quiser. Então, é como se o Flutter disponibilizasse um Paint para o desenvolvedor e ele pudesse desenhar o que ele quisesse nesse Paint de forma programática, né? Então, na forma de código, você cria os componentes visuais. Então, por exemplo, isso, claro, por baixo dos panos, né? Então, se você quer criar um botão no Flutter, você pode simplesmente desenhar um quadrado, certo? E nesse quadrado você colocar um texto no meio dele e dar um comportamento para esse botão. Então, quando você clicar nesse quadrado, vai acontecer alguma coisa. Então, quando você clicar nesse quadrado, ele vai trocar de cor, ele vai aplicar uma sombra, ele vai fazer alguma coisa, alguma ação. Então, aí você criou um componente visual de botão. Então, visualmente, para o usuário, ele está vendo um botão, porque, em tese, um quadrado com texto no meio é um botão. Mas, para o Flutter em si, aquilo é simplesmente um quadrado. Eu vou ser desenvolvedor que considere isso como um botão. Essa abordagem tem muitas vantagens, certo? Hoje em dia, cada desenvolvedor não precisa de fazer esse tipo de aprimoramento. Então, caso você queira... Só um instante, tá, Ana? Caso você queira criar um aplicativo que tem uma cara, por exemplo, de aplicativo Android, caso você queira criar um aplicativo que tem uma cara de aplicativo iOS, você não vai precisar criar isso do zero, porque já existem bibliotecas que provêm isso. Então, ele já te dá uma cara de aplicativo que você vai utilizar. Só que a gente tem que ter em mente que esse componente visual não é o componente visual do Android, porque por exemplo, quando a gente entra nas telas do Windows, a gente vê aqueles botõezinhos do Mac também e em tantos outros aplicativos, até mesmo no Android. Aquele botão é um botão que o sistema operacional te entrega. Aquele botão é como se o sistema operacional já tivesse feito aquilo, e se você criar aquilo, ele já tem uma série de otimizações, ele já tem uma série de eventos pré-prontos que o sistema operacional te entrega. Então, no caso do Flutter, esses widgets que eles chamam, esses componentes visuais, não são os mesmos do sistema operacional, tá bem? Só terminando, eu já te dou a palavra, Ana. Isso implica em quê? Isso implica que você criando um aplicativo para o Flutter, né, utilizando o Flutter, se você quiser criar um aplicativo diferente, tanto no iOS quanto no Android, você vai ter que criar duas interfaces diferentes. Por quê? Porque ele não tem essa jogada de utilizar as interfaces nativas do sistema operacional, certo? A gente vai ver mais para frente, mas o React, por exemplo, ele utiliza a interface visual nativa da aplicação. Então, se você cria um aplicativo, o mesmo aplicativo em React Native, se você roda ele no iOS e roda ele no Android, você vai perceber que no iOS o botão vai ter a cara de botão do iOS. No Android, o botão vai ter a cara de botão do Android. Já no caso do Flutter não é verdade, porque é simplesmente um paint, simplesmente, assim, não é um paint, tá, gente? É uma mera... É só para que vocês entendam um pouco mais facilitado e depois fiquem à vontade para pesquisar um pouco mais sobre isso na internet. Mas como aquele componente ele está sendo totalmente desenhado na tela, se você quer que aquele componente tenha uma cara diferente no iOS, você vai ter que recriar a sua tela, né, o seu componente visual. E isso dobra a quantidade de trabalho que você terá. E não é só ajuste de componente, é mesmo criação de uma segunda tela no caso de Android e iOS, tá bem? Você tinha levantado a mão, Ana Pereira, eu acho. Tem alguma pergunta aqui?
Tá bem, tá bem. Então, se tiver, ela disse que perdeu a pergunta, mas se tiver alguma pergunta mais para frente, fica à vontade para perguntar. Então, as aplicações são compiladas, então o código gerado é um código nativo, só que a parte visual não é a parte nativa, tá bem? Ah, e uma que eu considero como desvantagem, né, mas vai de desenvolvedor para desenvolvedor, é que ainda é muito novo, ainda está numa versão beta. Há algumas empresas que estão a adotar essa ferramenta, mas saiba que é uma ferramenta que, se você tiver um problema muito específico, talvez a sua ajuda não virá tanto quanto em alguma, enquanto você utilizando alguma outra plataforma, que seja uma abordagem híbrida, que seja uma abordagem nativa, que já tenha mais tempo, porque a comunidade já está um pouco mais madura, tá bem? Então, é uma versão nova, está em amplo crescimento, né? Fica e de sugestão até para que nos próximos anos possam rever essa plataforma que tem que aparenta, né, ser muito boa. A segunda que eu gostaria de falar é do Ionic, certo? O Ionic é o seguinte, ele tem uma abordagem que foi a primeira abordagem híbrida que surgiu há muitos anos atrás. Então, eles pensavam o seguinte, eu tenho o browser que existe já em todos os celulares, certo? Todo celular, todo telemóvel, ele já vem com um browser instalado, seja ele iOS, seja ele Android. E existem algumas configurações nesses browsers que o permitem a gente esconder todos os botões que existem no browser. Então, nós temos aquela barra de ferramentas e aquela barra de pesquisa que nós digitamos o endereço que nós queremos. A gente consegue programaticamente abrir um browser de forma que chama de headless, né? Então, ele não tem toda a parte do head e nem a parte do footer, ele não tem nada. Então, quando você abre um browser dessa forma e não configura nele nenhuma página para ser aberta, ele é simplesmente uma tela em branco, certo? Então, eles pensaram o seguinte, eu vou pegar os arquivos, né, que as pessoas criarem em HTML, CSS, JavaScript, eu vou criar um mini servidor, certo? Eu vou criar uma APK com um mini servidor dentro desse APK, e na hora que ele entrar no aplicativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um browser, remover todas essas partes todos esses componentes visuais do browser, então o usuário não vai reconhecer aquilo como browser, e eu simplesmente abro aquele site que ele está sendo servido localmente, então tem um mini servidor local na página, dentro do celular, dentro do telemóvel do usuário. E para o usuário aquilo não vai ser um site, porque em tese eu não estou indo na internet buscar aqueles arquivos estão todos locais, e eu crio os componentes visuais de forma a maquiar que eles se pareçam com os componentes nativos das plataformas. Então, basicamente, é isso que o Ionic faz. Ele pega todo o HTML, CSS, JavaScript que você cria, empacota aquilo num APK, ou na extensão do iOS, e no momento em que você abre a aplicação, ele abre um browser sem os componentes visuais, e exibe ali os componentes, né, o HTML, CSS, JavaScript que você quer na tela. Isso no início, né, foi uma revolução, é claro, e foi graças a... Não foi o Ionic o primeiro, acho que o primeiro foi o Cordova, na verdade, o primeiro foi o PhoneGap, que aí deu origem ao Cordova, e o Ionic foi feito com base no Cordova. Mas à medida que o tempo foi se passando, essa abordagem ela não é vista com tão bons olhos porque a perda de performance aqui é muito grande. Então, daquela camada que nós temos no meio, por a gente estar utilizando um browser, nesse caso aqui, ah, por assim dizer, a performance que a gente tem é basicamente uma performance de um website. Então, hoje em dia não tanto mais, mas principalmente há 2 anos atrás, 3 anos atrás, um browser, se ele tivesse muitas animações, se ele tivesse ah, algumas coisas muito complexas, e aí se você renderiza, por exemplo, 1.000 itens, 10.000 itens na tela, ele não tem otimizações suficientes para que ele funcione de forma linear, por assim dizer, de forma que o usuário não perceba a perda de performance. Então,
essa é uma das desvantagens das plataformas, apesar de que é uma boa plataforma para quem não quer ter trabalho de aprender nada. Então, você não precisa nem de React, você não precisa nem de nenhum framework em cima disso. Só precisa de aprender mais ou menos como que usa o Ionic e pode usar o JavaScript puro mesmo para criar aplicativo, mas tendo em mente que o seu aplicativo não vai ter a mesma performance de um aplicativo nativo, ou mesmo não vai ter a mesma performance nem do React Native, nem do Flutter. A terceira forma, antes da gente falar do React, vou falar rapidinho, é a Xamarin. Xamarin é uma plataforma da Microsoft. Ela surgiu há vários anos atrás, eu acho que na mesma época que surgiu o React, não pesquisei sobre o ano, mas eu lembro de até aprender um pouco mais sobre essa plataforma. E a principal diferença dela das outras plataformas é que ela te permite um desenvolvimento usando C Sharp, né? Baseado em C Sharp, baseado em .NET. Então, a principal vantagem para essa plataforma é para as empresas que têm um conhecimento, né? Tem desenvolvedores que são experts em soluções Microsoft. Então, esses desenvolvedores conseguem reciclar o seu conhecimento para que se consiga criar aplicações nativas, certo? As aplicações são de fato nativas. A principal desvantagem do Xamarin é que todas as telas que você criar para o seu sistema, você tem que criar uma tela para o iOS e você tem que criar uma tela para o Android. Então, é meio que uma duplicidade de recursos, apesar da lógica estar sendo feita em C Sharp, o trabalho que você tem é o mesmo trabalho de que você tivesse se tivesse fazendo de forma nativa. A diferença é que a linguagem por trás da lógica que você cria é a mesma, mas a tela que você tiver que criar, se você criar um aplicativo com 10 páginas, na verdade, você teria, se ele fosse para iOS e Android, você teria que criar 20 páginas, né? Cada página para 2 sistemas operacionais. Se tivesse um terceiro, à época que surgiu o Xamarin, havia o Windows Phone, acabaria tendo que criar 3 páginas e por conta disso, essa foi um dos principais motivos pelo qual as empresas não aderiram tanto a essa plataforma, né? E aí entramos no React Native, né? React Native já está há algum tempo no mercado, né? Surgiu em 2015, na forma de open source. Em 2018 foi o segundo projeto com mais contribuições. Então, a comunidade abraçou esse projeto, é uma comunidade muito grande e nós encontramos nas mais diversas redes sociais e até mesmo em fóruns muito material sobre React.js. E principalmente React Native, porque a comunidade em si, né, já está muito bem feita. A comunidade do React.js nasceu em 2012, quando nasceu o framework, e desde 2012 para cá já está muito grande, e essa mesma comunidade abraça o React Native, porque aí é o seu framework principal para a criação de aplicativos nativos. A principal vantagem do React Native é que você pode reciclar o seu conhecimento em React.js, então ele utiliza o React.js para a criação de aplicativo nativo. Então, por conta disso, ele utiliza o JavaScript e utilizando o JavaScript, por exemplo, a gente hoje em dia consegue criar desde o back-end com o Node.js, a gente consegue criar o front-end com o React.js e consegue criar um aplicativo nativo com o React Native. Existem outras plataformas como o Ionic, por exemplo, existem o Native Script, mas nenhuma delas é tão grande quanto a React Native. E a principal vantagem do React Native é que os componentes visuais, como eu já tinha dito, são de fato nativos. Então, todos os componentes visuais que nós vemos na tela em um aplicativo React Native são de fato nativos. A lógica da aplicação ainda continua sendo rodada, sendo executada em JavaScript. Então, nós temos uma ponte, né, no meio que ele vai executando a lógica. Toda a lógica, em tese, vai gerar alguma coisa visual. Então, apesar da lógica estar sendo executada em JavaScript ou TypeScript, caso prefiram, isso vai renderizar para a parte nativa, né? Vai renderizar algum componente nativo na tela, tá bem? Além disso,
o React Native possibilita a criação de códigos nativos para integração na sua aplicação. Então, vamos supor, um caso, um edge case, né? Então, por exemplo, se você quiser criar um iFood, por exemplo, você tem sim acesso hoje em dia no React Native à localização do usuário, mas você quer criar um iFood que, mesmo que o motorista, né, o motociclista, feche a aplicação, ele continue fazendo o tracking desse motorista, né? Então, mudando um pouco de iFood, com a mesma ideia, vamos supor que tem uma empresa que quer rastrear os telemóveis da empresa. Então, ele entrega um telemóvel para o funcionário utilizar durante a sua carga de trabalho, ele quer monitorar esse telemóvel, mesmo que o aplicativo não esteja aberto. Então, se o colaborador for lá e fechar o aplicativo, ele vai querer ter esse tracking desse telemóvel. Nesse caso específico, para o React Native, você não consegue uma boa performance, você não consegue uma boa solução. Então, uma das soluções seria você ter ali pessoas, né, contratar pessoas para esse caso específico, que criem o código para esse tracking de forma nativa. Então, uma pessoa cria para iOS usando Switch, e outra pessoa, ou a mesma pessoa, cria para Android usando Kotlin. E você pega esse código nativo e referencia ele dentro da sua da sua aplicação React Native. Então, a sua aplicação React Native vai saber que quando você executar alguma dada função em JavaScript, ele vai fazer a ponte para determinado código nativo. Isso dá uma possibilidade imensa e é por isso que existem tantas aplicações e tão complexas usando React Native, né? Pelo que eu me lembre, o Facebook utilizava, hoje em dia eu já não sei tanto mais, mas uma interessante, por exemplo, é o Uber Eats, né? O Uber Eats para os clientes é feito em React Native. Então, você consegue uma gama muito grande, mesmo que você chegue em um caso em que você precisa usar alguma coisa muito específica, ainda tem essa solução de você poder criar o seu código nativo e poder integrar ele na sua base de JavaScript. Outra grande vantagem é que a estilização é um CSS-like, não é CSS, porque não tem todas as propriedades. Mas eles criaram de forma que parecesse muito um CSS. Então, a gente consegue sim reciclar muito conhecimento de CSS para fazer a estilização das nossas aplicações. E uma das principais vantagens que surgiu não há muito tempo do ambiente React Native é o Expo. Expo é um framework, né? É um framework e uma plataforma que ele possibilita a criação de aplicações React Native de forma mais simplificada. Então, só um instante, tem uma pergunta. Você consegue, sim. A pergunta foi se a gente consegue fazer estilizações mais complexas. Você consegue, sim, né? Tem que ler a API lá do React Native, mas, por exemplo, todas as estilizações são com base em Flex. Então, você é obrigado a usar o Flex. O Flex ele é automaticamente aplicado à sua estilização. Então, por exemplo, se você quiser fazer um float, alguma coisa desse tipo, você já não consegue. Se for alguma coisa muito específica muito específica do CSS, você não consegue. Saiu alguma coisa nova do CSS e que você consegue usar na web, você não vai conseguir usar no React Native, né? A maioria das coisas você consegue. Então, boa parte das aplicações que existem no mercado são feitas em React Native e você não vê problema nenhum com estilização nem nada do tipo, né? Principalmente a cor, gradiente e tudo mais. Mas em questão de posicionamento você fica um pouco limitado. E outra coisa que eu ia falar ele não é um CSS, né? Não tem um CSS rodando por baixo. Então, o que é que eles fizeram? É um objeto que parece um CSS, eu vou mostrar mais para frente. Você cria um objeto que parece com CSS, as propriedades são propriedades que parecem, têm os mesmos nomes das propriedades em CSS, mas ele de fato ele está aplicando aquele estilização em cima da própria estilização que o sistema operacional deixa. Então, cada sistema operacional, Android e iOS, eles entregam um tipo de estilização específico. Então,
por exemplo, entrando um pouco mais na sua pergunta, se você quiser fazer uma utilização muito complexa, mesmo no aplicativo nativo, você vai ter algum problema, porque o próprio aplicativo nativo te dá algumas restrições, certo? Então, ele pega aquele código que parece CSS e ele executa de uma forma que para você não interessa como que ele está fazendo, mas ele está fazendo uma coisa muito complexa por trás, certo? E como o Lucas disse, você consegue usar o Styled Components também. Então, sim, né, para a questão de utilização, nós temos muitas soluções no mercado que já te entregam uma cara de aplicação pronta. Eu vou tentar lembrar até o final, eu estava, inclusive, tentando lembrar para falar. Então, ele já te entrega uma cara pronta, ele já te entrega um componente pronto e você não precisa se preocupar muito com isso, tá bem? Então, a maioria das aplicações usam esses frameworks de estilização que já existem no mercado, mas se você quiser fazer alguma coisa mais complexa, você pode usar o Styled Components, certo? Então tá, voltando ao Expo. O Expo, ele é uma plataforma, tá? Ele é um CLI, por assim dizer, que você instala na sua máquina, porque o desenvolvimento nativo, né, o desenvolvimento tradicional, na verdade, com o React Native, ele precisa ser feito utilizando as plataformas nativas. Então, na máquina que você vai utilizar, se você quiser compilar para Android, você precisa do Android Studio instalado. Se você quiser compilar para iOS, você precisa do Xcode instalado. E lembrando que o Xcode só executa em macOS, ele não executa em Windows e nem em Linux. Então, você precisa dessas ferramentas instaladas, e no momento em que você manda fazer o build da sua aplicação, no momento em que você roda a aplicação, o React Native utiliza aquela instalação, aquele programa instalado, para poder compilar a sua aplicação e para poder mostrar aquilo para você, porque de fato é compilado, a sua aplicação ela é compilada. Só que o Expo, o que ele faz? Ele cria uma camada no meio disso tudo que faz ser possível programar sem que você compile a sua aplicação. Como que ele faz isso? Ele te entrega um aplicativo, certo? E aí nós temos um aplicativo iOS e um aplicativo Android, e a gente vai usar isso mais para frente, que você instala no seu celular, no seu telemóvel, e no momento em que você vai utilizar a sua aplicação, ele pega todo o código que você tem, manda para esse arquivo, envia para esse aplicativo, na verdade, envia para o seu telemóvel, e esse aplicativo dentro do telemóvel, ele pega o seu código e renderiza na tela, basicamente. Então, você não precisa de compilar a sua aplicação para que você consiga testá-la. Eles já te entregam um aplicativo pronto. Na hora de fazer o build da aplicação, você não precisa de fazer toda a parte do build. Você pode deixar isso como um Expo também. Então, você simplesmente faz Expo build, ele vai te dar as opções, ele pega o seu código, manda para a nuvem. Eles têm máquinas na nuvem, eles simplesmente usam essas máquinas para fazer o build do seu código e te entregar tanto o arquivo para o iOS quanto o arquivo para o Android. Isso faz com que uma pessoa, por exemplo, sem um Mac, certo? Ela consiga testar um aplicativo e ela consiga desenvolver e submeter um aplicativo sem necessidade de ter um Mac. Ainda é necessário ter um dispositivo iOS. Então, eu acho que a Apple exige, por exemplo, uh, é, screenshots, né? Ela exige prints, tanto do aplicativo na versão mobile quanto do aplicativo na versão tablet. Então, você vai precisar pelo menos de um iPhone e de um iPad para conseguir testar a sua aplicação e para conseguir tirar os prints e assim pegar o arquivo e mandar para a Apple. Mas ele já te entrega o arquivo pronto. Se você tiver como tirar esses prints, tem plataformas online que você consegue tirar esses prints, você tira os prints, manda, aí dando uma volta, né, sem a necessidade de ter um macOS. Mas, enfim, a melhor forma é tendo o macOS, porque você consegue compilar para Android também no macOS, tá bem? Então, tá aqui, né, ele tem um aplicativo que você instala e ele te possibilita testar, mas ele tem também uma forma de teste por IDE online. Então, deixe-me clicar aqui para ver se eu consigo mostrar aos senhores e às senhoras. Então, dessa forma aqui, o meu aplicativo está rodando na web. Isso aqui é uma IDE. Aqui está o meu código.
Então, eu consigo, de fato, alterar o meu código aqui, de forma que ele vai exibir para mim aqui. E eu consigo rodar em um iOS e eu consigo rodar em um Android. É claro que esses dispositivos, eles estão na nuvem, então eu entro numa fila para poder testar a minha aplicação, certo? E depois que essa fila estiver resolvida, eu consigo testar essa aplicação. Mas se vocês observarem aqui, está todo o código aqui. Então, se eu tiver, de certa forma, tranquila com a segurança, se for um aplicativo open source ou algo do tipo, eu posso simplesmente carregar o meu código aqui e testar de forma online no iOS ou no Android, é claro, tendo uma fila de espera e tudo mais, mas eu não precisei de pagar nada por isso, certo? Eu não precisei de gastar com nada do tipo e como a gente consegue ver aqui, ele vai executar e executou, tá bem? E tanto para o iOS também funciona. Então, isso aqui é o Expo, isso não é parte do React Native, isso não é tarefa do React Native. O Expo criou, foi responsável por criar essas ferramentas em cima do ecossistema React Native para facilitar a nossa vida. E a gente tem diferenças entre a abordagem com o Expo e a abordagem sem o Expo. Então, Managed Workflow é a abordagem com o Expo e Bare Workflow é a abordagem sem o Expo. Então, a diferença principal entre elas é que na abordagem sem o Expo, né, na abordagem mais nativa, que eu vou precisar das ferramentas nativas instaladas no meu computador para poder compilar a minha aplicação, eu vou conseguir também inserir, né, injetar na minha aplicação código nativo. Então, essa é a principal vantagem de eu fazer uma aplicação não utilizando o Expo, certo? Porque com o Expo eu vou conseguir utilizar somente o JavaScript. Se algo demanda código nativo, eu não vou conseguir fazer com o Expo. Mas para grande parte das aplicações que nós temos no dia a dia, convenhamos que a gente não vai precisar de se criar um aplicativo para necessitar de código nativo, tá bem? E mesmo que necessite, uma coisa que eu tenho que deixar clara, se você inicia um aplicativo usando a abordagem Expo, você consegue fazer o eject do Expo, você consegue tirar o Expo da sua aplicação, e aí você transforma aquela aplicação numa aplicação tradicional, e aí você vai precisar do Android Studio, você vai precisar do Xcode, você vai precisar de compilar, mas tem essa vantagem. Por isso que a maioria das aplicações hoje em dia e até a visão default, na hora que você entra na sua, lá no... Deixa eu até mostrar a vocês. Na hora que você entra aqui no site do React, nesse aqui não é o site do Expo, é o site do React Native, a principal abordagem, a abordagem default, é com o Expo, né? E olha o tanto que é fácil, né? Eu vou precisar, no caso aqui, de instalar o Expo globalmente, e aí se eu quiser criar um novo projeto, eu faço Expo init e um novo projeto, e ele cria o projeto para mim. Já na outra abordagem, e aí eu tenho que selecionar cada um dos meus OS diferentes, então, por exemplo, Linux iOS não é suportado, porque eu vou precisar do Xcode. Eu só vou conseguir Android, então eu vou ter que instalar uma série de coisas. Olha o tanto de coisa que eu vou ter que instalar e configurar para conseguir utilizar a minha aplicação React Native, enquanto o Expo CLI vai funcionar em todas as plataformas da mesma forma. Então, basicamente, qualquer aplicação que eu tenha conhecimento hoje em dia, que tenha começado nesse ano, ela inicia-se utilizando o Expo e, caso necessário, você tira o Expo mais para frente. Então, quando que o Expo não é para mim, né? Se você tiver uma experiência maior em React Native, precisar de fazer coisas mais complicadas, então, basicamente é isso, né? Se você precisa de fazer coisas mais complicadas, você é aconselhado a começar na visão tradicional, e aí tem toda a documentação no site do React Native. Mas caso contrário, comece com a Expo, que você vai conseguir fazer o eject, você vai conseguir tirar o Expo da sua aplicação, tá bem?
Tá. Então, tem algumas desvantagens, eu já falei para vocês. Se você precisa de alguns códigos complexos em background, se você precisa de utilizar o Bluetooth. Então, por exemplo, se você vai criar um aplicativo, você vai criar, ah, não sei, se você vai criar um aplicativo para integrar com um dispositivo Bluetooth Arduino, esse dispositivo deve fazer alguma coisa específica. Aí a Expo já não serve tanto, é melhor ir para o React Native tradicional. Se você vai integrar com o WebRTC também. Então, algumas dessas coisas um pouco mais complexas não é o caso. Se você for criar um Spotify, se você for criar até mesmo Facebook, não há necessidade de não começar com Expo, porque você consegue ter tudo aquilo que é necessário para criar a maioria das aplicações. E uma boa vantagem também, isso do React Native e também do Expo, é que você consegue acesso à maioria daquilo que o dispositivo nativo te entrega. Então, você consegue acesso ao acelerômetro, ao audio player, a video player, e aí vai. Tá bem? Então, tem acesso a tudo que, a plataforma te entrega. Então, vamos testar, certo? Vamos lá. Aqui eu instalei um aplicativo que eu consigo ver a tela do meu celular, tá bem? Então, aqui, à medida que eu mexo no meu celular, meu telemóvel, perdão aos portugueses, tá, gente? Eu não, infelizmente, eu ainda não consegui fazer essa troca de palavras, principalmente do celular e do telemóvel. Então, sempre que eu falar celular, por favor, traduzam para telemóvel. Mas vamos lá. Aqui eu consigo ver o meu telemóvel. Deixa eu só colocar aqui. Consigo ver porque a gente vai utilizar uma aplicação aqui dentro. O que eu fiz, certo? Para ter uma aplicação em Expo. A primeira coisa que eu fiz foi instalar o próprio Expo. Então, deixa eu colocar aqui a documentação, só um instante. Então, aqui no nosso site do Expo, nós conseguimos ter um botão aqui grande, Get Started. Então, a primeira coisa que você precisa de fazer é instalar, você precisa do Node instalado, claro, mas a segunda coisa que você precisa de fazer é ter o Expo Key instalado, e aqui ele instalou globalmente. Por que ele instalou globalmente? Porque aí você consegue utilizar ele em qualquer lugar. Então, você pode simplesmente abrir um terminal de comando e instalar o seu Expo Key em qualquer pasta que você tiver, porque ele vai instalar globalmente. Aqui eu não vou instalar porque já está instalado, tá bem? A segunda coisa é iniciar o seu projeto. Então, é de fato criar um projeto novo, certo? Eu vou criar um aqui só a título de exemplo, eu já tenho criado um Expo All aqui, mas eu vou criar um Expo Sample, certo? Esse aqui é o nome do meu projeto, é o nome da pasta, inclusive, que vai ficar o seu projeto, e também é o nome do seu projeto, tá bem? Na hora que você dá Enter, ele vai te fazer algumas questões. Então, você quer um projeto em branco, certo? É um projeto bem clean, que é o projeto que eu selecionei, inclusive. Ele vem configurado em JavaScript, então, se você quiser TypeScript, você vai ter que configurar em cima depois. Mas é o projeto que te dá maior liberdade. Você consegue, de fato, configurar tudo aquilo que você queira configurar no seu projeto, tá bem? Você tem o projeto em branco também, só que utilizando TypeScript. Então, se você é do time TypeScript e quiser usar ele, isso tem certas discussões entre os desenvolvedores, se utiliza TypeScript ou não. Eu aconselho a utilizar TypeScript se, dependendo do projeto, se principalmente for um projeto que envolve muitos desenvolvedores, e aí não tem a ver com o projeto ser utilizado por muitas pessoas, nada a ver. É um projeto, se o projeto, se a equipe, né, que vai utilizar o projeto, que vai desenvolver no projeto, naquele projeto, se é uma equipe um pouco mais madura, se é uma equipe um tanto quanto eclética, por assim dizer, não eclética, mas um tanto quanto diferente, por assim dizer. Então, você tem equipes trabalhando em fuso horários diferentes. Então, esse tipo, né, de projeto, a gente aconselha a utilizar TypeScript porque você consegue manter uma característica do projeto. Você consegue garantir que, mesmo que você tenha desenvolvedores júniores, plenos e sêniores trabalhando no mesmo projeto,
você garante que o seu projeto não vai ter certas falhas, até um pouco... Você evita certas falhas de tipo e de tudo mais, certo? Então, ele te dá um pouco mais de segurança nisso, mas ele também te engessa, né? Você vai ter que passar algum certo tempo a pensar nas interfaces, nos tipos e em tudo mais. Então, vai de pessoa a pessoa, projeto a projeto, equipe a equipe. Então, mas o Expo te dá essa opção, tá bem? E tem também um projeto em tabs, certo? Então, esse projeto em tabs aqui, ele já vem configurado com o React Navigation. E é inclusive o que eu vou selecionar agora. Quando você tem diversas telas, não é? Isso é diferente na web, porque na web, quando você tem, por exemplo, deixa eu aqui. Quando você tem, por exemplo, uma página, você vai de uma página para outra, você consegue voltar. Então, você vai para frente e volta, né? Basicamente, o navigation da web é esse. Você tem um histórico, por assim dizer, um navigation que a gente chama navigation por histórico, por assim dizer. Então, você vai para frente e volta. É basicamente isso que se tem. Já nas aplicações nativas, nas aplicações no React Native também, porque ele utiliza a abordagem nativa, né? Você tem que utilizar as navegações que os sistemas operacionais te entregam, certo? Então, navigate. Então, nós temos o React Navigation. Então, nós temos uma biblioteca chamada React Navigation. Essa biblioteca, ela te entrega navegações específicas para os sistemas, cada sistema operacional, mas existem navegações que também são compartilhadas entre as duas. Então, deixe-me ver aqui alguma navegação que seja... Tinha alguns exemplos aqui que eu poderia mostrar. Header buttons... Tab Navigation. Aqui não tem mais... Antes tinha haviam algumas coisas aqui mostrando aqui como se utiliza. Então, por exemplo, quando você tem o menu lateral, né, isso se chama Drawer Navigation. Então, cada um dessas opções aqui vai ser uma página diferente, certo? Você tem uma certa authentication flow que você tem que seguir. Então, é diferente um pouco da navegação que você tem na web. Então, muitas das vezes, se você vai fazer um aplicativo nativo, você vai ter que também se aprofundar na questão de qual tipo de navegação está disponível para a plataforma que você vai utilizar. Apesar de que, até onde eu conheço, não há muitas navegações que sejam específicas de plataforma, mas você vai precisar de pesquisar um pouco mais sobre para fazer essa troca de tela. Mas o Expo, inclusive, né, ele, aqui no nosso projeto Expo Sample, ele não entregou lá? Agora sim. Então, aqui no nosso projeto Expo Sample, eu vou rodar ele com o Expo Start. Então, simplesmente rodo o meu projeto com o Expo Start. Ele fala que a porta já está sendo utilizada. Porque eu já estou utilizando aqui. Deixa eu parar este projeto, a gente vai trabalhar em cima dele, somente para mostrar este outro projeto. Tá, então o que ele fez? Ele abriu uma página para mim, tá? Na hora que eu digito o Expo Start, ele abriu essa página para mim, certo? Aqui tem diversas coisas. Se você quiser startar um emulador Android, se você quiser fazer o start de um emulador iOS, se você quiser rodar o seu código na web, então o React Native ele também compila para a web, né? Tem esqueci o nome agora, React Native Web. Então, você consegue fazer com que o seu código também rode na web. Você não precisa, se você quiser compartilhar o seu código até na web, você consegue. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aqui na minha aplicação, eu consigo vir aqui no meu aplicativo Expo, certo? Então, tá aqui o meu aplicativo.
Eu simplesmente entrei na loja do Android e instalei ele, então posso, inclusive, mostrar aqui para vocês. Então, tem o aplicativo aqui, certo? Você simplesmente instala e abre o aplicativo. Na hora que abre o aplicativo, depois de eu ter dado o Expo Start, eu posso escanear o QR Code, certo? Porque eu faço o scanner do QR Code, ele abre a aplicação para mim. Então, o que ele está fazendo? Conforme eu disse, ele está enviando o meu código, tá vendo? Ele está fazendo o build do código, está enviando o build desse código para o meu telemóvel. Isso demora um pouco, o primeiro carregamento demora um pouco, apesar de eu estar na mesma rede. Tá? É como se fosse um tempozinho de compilação, vai. Vamos esperar mais um pouco. Ele está fazendo o building, depois ele vai enviar. Pronto. Então, tá aí. Porque é um projeto já um pouco grande. Então, o que que esse projeto tem? Certo? Ele tem duas abas. Então, é um projeto que eu vou até abrir o código dele aqui para mostrar aos senhores. E senhores, perdão. Ah, tá, expulsão. Aqui está. Então, é um projeto que ele já vem inteiramente configurado. Ele já vem com alguns hooks que ele utiliza, certo? Ele já vem com uma página de components. Então, no universo, né, de React, o que são components? Components são qualquer componente visual que você consiga abstrair. Então, um botão, uma tabela, um input. Então, você abstrai esses componentes visuais para que você possa reutilizá-los, certo? Então, nesse caso aqui, ele abstraiu alguns componentes visuais. E você tem a parte de screens. A parte de screens são cada tela que nós temos aqui na nossa aplicação. Então, a gente consegue ver Tab 1 e Tab 2, Tab 1 aqui e Tab 2 aqui. Então, se a gente mudar qualquer coisa em uma das telas, ele vai automaticamente fazer o hot reload e vai automaticamente fazer o recarregamento da minha página e vai mostrar para mim, tá bem? E aí, se eu troco a página, ele está de fato trocando a página, e aí fica ao critério dos senhores depois pesquisar mais a respeito de toda essa parte de navegação, certo? Esse caso aqui é a navegação por páginas, cada página é independente, então o que eu fizer dentro dessa página não vai impactar nessa outra página aqui. E existem outras navegações, tem aquela navegação que eu clico e ele abre uma outra página, enfim. Então, esse projeto é um projeto um pouco mais complexo, né? E também um pouco mais completo, porque ele já tem o TypeScript, né? Então, ele já está baseado no TypeScript, ele já tem todas essas questões de pastas separadas. Então, se você quiser um projeto, se você já tem uma certa experiência e quiser um projeto um pouco mais pronto para começar a se trabalhar, esse é o projeto ideal, porque ele já vem com uma boa parte das coisas que você vai precisar prontas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui, tá bem? Então, eu vou fechar aqui. E esse daqui é o projeto que a gente vai trabalhar. Deixa-me só abri-lo. Então, eu posso simplesmente voltar e escanear o QR Code para esse caso específico aqui. Esqueci de... projeto.
Então, para vocês verem, é muito fácil iniciar um projeto em Expo, né? Eu fiz duas coisas. Eu simplesmente instalei o Expo e iniciei o meu projeto. Após fazer isso, eu abri um terminal na pasta que eu tenho no meu projeto e digitei Expo Start. Digitando Expo Start, ele me abriu esta página. Então, no meu caso, eu tenho o Android. Se você tiver o iOS, você consegue também testar a sua aplicação no iOS. Então, esse QR Code vai funcionar nas duas aplicações. Deixa eu só abrir aqui. Agora ele está abrindo a aplicação que a gente vai trabalhar. Tá bem? Então, essa daqui é a aplicação que a gente vai trabalhar. O que que ela tem? Ela não tem basicamente nada, certo? Ela só tem esse app.js. O app.js é o arquivo principal da sua aplicação. Toda aplicação em React Native vai ter essa aplicação. Se você criar outras páginas, se você criar outros arquivos e tudo mais, você vai ter que colocar aqui dentro para que ele consiga visualizá-las, para que ele consiga ter acesso a qualquer coisa que tenha na sua aplicação. Nesse caso, por essa página, por essa aplicação, se é simplesmente essa página que está mostrando aqui, OpenApp.js to Start Working, ele está aqui, né, no componente visual. Então, o que que ele criou, certo? Ele simplesmente criou um componente, um componente function, uma função, né, que no caso não é um React Component, mas age como se fosse um componente. E essa função ela está retornando para ser renderizada uma view, certo? E essa view aqui é muito do React Native, porque ela é basicamente é como se fosse uma div da web, só que ela, como eu disse, né, todos os componentes ela tem o Flex aplicado nela. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa. E dentro dessa view, que é o componente que nós utilizamos para colocar todos os componentes visuais de qualquer componente React, ele tem um text, né, um componente text, e ele tem um componente status bar, certo? Esse componente status bar é para alterar a barra de status do seu componente, então você consegue ter acesso a isso. Enquanto eu estiver em tal componente, a barra de status vai ter tal cor ou alguma coisa assim. Esse text aqui é simplesmente estar exibindo um text, né? Então, todos os componentes que você for exibir na tela, por exemplo, um button, você vai precisar de puxar eles do React Native, porque os componentes visuais, né, todo componente visual no React Native, nesse caso, são componentes visuais nativos. Então, você precisa de importar esse componente para poder utilizá-lo, certo? Então, nesse caso aqui, vou até tirar esse cara. Então, voltando, eu criei um componente. Esse componente visual de botão é um componente nativo do Android. Tá? Ele tem até essa carinha um pouco nativa, claro que a cor não é a mesma e tudo mais, mas ele é um componente visual nativo, tá bem? Qual que é a minha proposta para hoje? Eu vou criar um aplicativo que utiliza a localização do device para poder fazer a previsão do tempo, tá? Para dar um forecast para a gente. Na verdade, não é nem uma previsão do tempo, né? É para mostrar a temperatura atual. Então, vou usar a localização do usuário para pegar a temperatura atual, tá bem? Vou tirar esse status bar, porque eu não vou usar ele. Então, por exemplo, o status bar. O status bar não é uma coisa do React Native, não é um componente do React Native. Status bar é um componente do Expo, perdão, que ele já vem automaticamente instalado no aplicativo, em todo aplicativo Expo. Então, eu posso utilizar esse status bar. E a gente vai ver mais para frente que o Expo, ele entrega para a gente diversos componentes que a gente consegue utilizar, por exemplo, a localização, a gente consegue usar o store, a gente consegue usar tudo que o telemóvel permite de utilizar, é através dessa importação do componente. Tá bem? Então, vamos lá. Vou tirar esse status bar daqui. Tirar este botão que eu coloquei somente para mostrar, depois nós vamos utilizá-lo. Certo?
E vamos lá. Eu tenho aqui algumas funções já prontas, tá, gente? Porque não ia dar tempo de eu criar tudo na minha cabeça e poder mostrar para vocês. Ah, uma coisa que nós podemos fazer, a principal coisa que a gente quer fazer. Nós queremos usar a localização, saber a localização do usuário. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar, né? Aqui a gente pode ir aqui no site do Expo, na parte de docs. Aí nós temos aqui API Reference. Nós podemos buscar por location. É diferente do localization. Localization é para fazer a localização, é para você saber o idioma que o usuário tá utilizando. Então, você tem isso também acessível no Expo. Então, nós temos o location. Ele fala o seguinte, se você quiser usar o location, você vai ter que rodar a Expo install Expo Location, que é o componente que o Expo criou, né? O Expo criou uma camada em cima desse componente que nos permite ter acesso à localização do usuário. E é bem rapidinho, é como se fosse um npm install alguma coisa, certo? Vou colocar o start de novo, ele recarregou novamente. E aqui tem algumas configurações que você pode utilizar e tem até alguns exemplos que você pode utilizar, tá bem? Então, se você copiar esse exemplo aqui e colar na sua aplicação, vamos até ver se como é que está o recarregamento aqui. Tá, eu preciso de outra coisa, né? Eu acabei por derrubar o servidor e entrar novamente no servidor. Então, eu vou ter que novamente fazer o escaneamento do QR Code. E isso não é bulletproof, então eu vou ter que fechar meu aplicativo. Às vezes acontece isso, a gente escanear, o aplicativo ele estava aberto antes, certo? Eu vou ter que fechar, eu tive que fechar o aplicativo para poder depois escanear o QR Code e dar certo. Então, às vezes acontece. Vamos ver o que eu fiz de errado na aplicação. Assim, eu apaguei no caso. Porque ele não me entrega aqui na documentação dele o styles. Tá. Então, eu vou deixar os styles que eu tinha. E aí, interessante. Deixa eu abrir aqui a aplicação. Então, tá aqui, né? O que é que esse código aqui está fazendo? Tá? Ele está importando o objeto location do Expo Location. Então, eu instalei o pacote de localização do Expo, certo? Aqui nesse caso, tem essas duas variáveis aqui de controle, que é uma variável para exibir o location, por assim dizer. Então, o que ele está fazendo? Tem um useEffect, que esse useEffect ele está executando. É como se fosse um componente did mount, né? Então, ele executa uma vez depois que o componente se monta, porque ele não tem nenhuma variável sendo passada aqui para ele, né? Tem um array vazio. Então, ele vai executar este código aqui uma única vez, que esse código vai fazer o quê? Se não tiver, ele executa este código aqui de request for round permission async. O que esse código faz? Ele requer a autorização do usuário de ter acesso à localização, que é este aviso aqui. Então, o usuário ele é printado, questionando se ele quer ou não possibilitar o acesso à localização àquele aplicativo específico. Você pode, sim, negar esse acesso à localização. E você negando esse acesso à localização, nós temos depois a função que faz o get current position. Essa função, ele de fato retorna para a gente a localização atual do usuário, certo? Se esse camarada aqui, o usuário não autorizar, essa função aqui não vai retornar nada para a gente, ou vai retornar um erro. Isso é específico do sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional que faz tudo isso para a gente, e o Expo simplesmente te dá uma camada em JavaScript, te dá um código em JavaScript que possibilita que a gente possa fazer essa verificação. Nesse código aqui, ele está fazendo uma checagem se o status for diferente de granted,
porque se o usuário não possibilitou o acesso, nem precisa entrar aqui para baixo, porque essa função aqui não vai dar certo. Então, ele coloca para a gente uma mensagem de erro que vai ser exibida aqui em vez da localização do usuário. Se a localização do usuário deu certo, ele vai cair aqui no else if, ele vai fazer um stringify dessa localização e vai exibir para a gente. Então, deixa eu me mostrar a tela. Posso fazer o allow. Tá com waiting. Make sure your location service is enabled. Deixa eu ver aqui se a localização está ativa. Bom, vamos tentar novamente. Sim, agora deu certo. Então, como vocês viram, deu um erro na primeira vez, né? Então, essas funções que executam o get de localização, que executam o get de uma série de coisas, elas podem sim falhar. E a sua aplicação, ela tem que estar preparada para isso. E se fosse uma aplicação real, ela estaria preparada, ela exibiria para o usuário que não foi possível ter a localização e questionaria novamente, ou então falaria para o usuário, não é possível usar a aplicação porque você não garantiu o acesso à localização ou coisa do tipo. Nesse caso aqui, ele sim retornou a localização para a gente, e não é possível selecionar o componente, então isso aqui não é HTML, isso aqui é mesmo o texto em nativo, certo? E é interessante porque a localização, ele dá para a gente a altitude, a longitude, a accuracy, que é o quanto certo aquele dispositivo está, de que aquela é a posição real do usuário, o speed, que de fato a velocidade, enfim. Então, a gente pode fazer diversas aplicações utilizando o current location, certo? E aí, então, o que a gente pode fazer com essa localização? O que eu fiz com essa localização? Vamos lá. Deixa eu colar alguns códigos aqui. Fazer algumas modificações para que a gente consiga ter acesso ao tempo atual. Só um instante que isso não é vivo. Sempre dá aula. Então, deixa eu fazer a find. Então, eu estou usando um botão, certo? Ele já me deu um erro que não foi possível encontrar a variável button aqui. Então, todo componente visual que eu utilizar na minha plataforma, no meu aplicativo, eu preciso, de fato, de importar esse componente visual. Bem? Sim, e eu preciso de instalar o Axios. Perdão, gente, eu esqueci de instalar o Axios. Nesse caso, eu estou usando o Axios simplesmente para fazer requisição HTTP, tá bem? Explicando um pouco mais sobre o código. Então, o que eu fiz? Eu criei duas variáveis, uma para condition e outra para temp, certo? Essas duas variáveis são as variáveis que vão ser responsáveis por exibir a temperatura e a condição atual. Então, nós temos uma API, que é nesse site aqui, Open Weather API, que você consegue, passando a latitude e a longitude, consegue obter acesso à temperatura atual e até previsão do tempo em alguns dias, certo? Você vai precisar de uma key, mas a key ela é gratuita, você consegue obtê-la no próprio site, no próprio website. E aí eu criei uma função para, de fato, ir lá e fazer ir lá e pegar a temperatura atual da localização. Para ter acesso à localização, eu criei uma função separada, certo? Chamada getLocation, que vai simplesmente executar aquela função e retornar. E isso é importante, né, nos nossos códigos, que nós sempre, à medida do possível, separemos as nossas responsabilidades. Então, dessa função aqui, a responsabilidade dela é
de fato, ter acesso à localização, né? Ter acesso, no caso, à previsão do tempo, certo? À temperatura atual. Então, eu separei simplesmente porque, caso for necessário fazer testes no futuro, a gente consiga facilmente testar essa função separada dessa, né? E vice-versa. Bem? Então, deixe-me... Se vocês forem tendo dúvidas do código, vocês, por favor, me interrompam. Não sei se estou sendo completamente claro. Mas vamos lá. Eu vou aqui... Assim, porque estava aberta. Sim, agora ele está atualizando. Então, é sempre bom olhar se está de fato recarregando, né? A sua aplicação aparece lá embaixo. Ok, faltou eu importar aqui o Axis. Outra coisa. Então, por exemplo, eu estou na minha aplicação e eu quero que ela recarregue. Eu posso simplesmente, não sei se dá para ver na câmera, mas eu posso simplesmente balançar o meu celular, ele vai abrir esse pequeno menu e eu posso apertar no botão de reload e ele faz o recarregamento. Tá bem? Então tá aqui, né? Tá aqui a nossa aplicação. Eu tenho um botão de refresh que, se eu apertar nele, não vai mudar a temperatura, porque a temperatura atual ela se mantém por um tempo, certo? Mas eu tenho a temperatura atual e eu tenho a condição, tá? E eu estou exibindo isso em forma de texto, simplesmente, certo? Então, eu tenho o meu botão e eu tenho o meu texto. No botão, eu tenho, por exemplo, a propriedade de color. Eu posso mudar o meu color, certo? Mas de forma bem limitada, por assim dizer, né? Eu não posso fazer um gradiente ou alguma coisa do tipo, certo? Eu posso também criar styles específicos para os meus textos. Então, é bem parecido com CSS, mas não é CSS. Size, 64, font family, font weight, code. Então, tá aqui, eu consigo aplicar a estilização como se fosse um CSS, mas de fato não é um CSS, né? Isso aqui está executando alguma coisa por baixo dos panos lá e está parecendo para mim que seja um CSS. E para que a gente fique um pouco mais parecido com uma abordagem React, em vez de ter tudo aqui dentro, a gente pode simplesmente criar uma pasta de components, e eu criei um componente de weather, já. Eu vou simplesmente colá-lo aqui. E eu vou primeiro começar a utilizá-lo antes de explicar a vocês. Nossa, eu preciso de tudo. Então, eu salvei. Ele está falando que text string must be rendered. Ele fala que strings devem ser renderizadas dentro de um componente text. Isso aqui eu fiz errado aqui dessa forma. Então tá. Ele renderizou um loading aqui, que eu tinha colocado qualquer coisa, e depois renderizou o meu componente principal, tá bem? O meu componente, na verdade, é o web, perdão. Então, o que é que eu criei? Né? Eu criei uma variável, que é um objeto, e cada uma das condições, então aquela API de weather, ela retorna condições meio que fixas, certo? Então, você tem snow, você tem rain,
E cada uma delas, eu criei um título para ela e um subtitle, certo? Em português. Então, cada uma tem um título e um subtitle. Nesse caso, agora, por incrível que pareça, no meio do verão, em Almada, está nublado. E o céu cinza. E está 22 graus. Mas, por exemplo, se estivesse com céu claro, eu exibiria céu claro, é hora de ir à praia. Então, você pode fazer certas coisas assim. E na parte de visualização, é algo bem simples. Então, eu estou usar o estilo do status bar. Eu tenho uma view, que essa view pega certas estilizações, né, de half container. Então, tem uma variável chamada half container, que tem certas estilizações. Então, eu tenho certas estilizações aqui que eu simplesmente aplico aqui na minha camada de visualização. E aqui é igual o React, por assim dizer. Então, eu tenho styles, eu tenho dois styles, dois estilos que eu quero que os dois trabalhem em conjunto, ou que, no caso, esse segundo sobrepõe alguma coisa no primeiro, eu posso simplesmente chamar dessa forma, né? Então, eu crio um objeto e eu faço a decomposição de cada um dos estilos. Então, eles vão trabalhar em conjunto, certo? E aí eu tenho o título e eu tenho o subtítulo. E aqui no caso eu estou usando os ícones do Material Community Icons. Esses ícones, eles já vêm pré-instalados no Expo, tá bem? Então, o Expo ele entrega muita coisa, gente, muita coisa. Então, a gente dando uma olhada, né? Nós usamos a API de location, mas a gente pode usar a API de mapa, a gente pode usar a API de áudio, por exemplo. Há um tempo atrás trabalhamos em um projetinho, né, de player de áudio. Então, por exemplo, se você quiser criar um Spotify, ah, aqueles botões do Spotify e tudo mais, eles simplesmente interagem com o player de áudio que o sistema operacional te entrega. E o Expo, ele criou, né, uma camada, né, um componente em React para que você consiga utilizar este componente nativo de áudio. Então, você simplesmente instala o componente de áudio e utiliza o componente de áudio. Então, tá em highlight aqui, você consegue usar de forma bem simplificada. Então, você consegue usar tudo, consegue usar acelerômetro. E aí, como eu disse, né, você consegue ver um código de exemplo no Expo, certo? E consegue tentar este código aqui naquela plataforma que eu exibi para vocês anteriormente. Então, passando um pouco desse código aqui, né? Então, código, eu vou disponibilizar ele para vocês, para todo mundo que se inscreveu, posso mandar um e-mail com este código, apesar de ser bem simples. Mas, por exemplo, eu tenho este código aqui de acelerômetro que eu quero testar no meu telemóvel. Então, eu já tenho, por exemplo, o meu Expo instalado, eu vou colocar que eu quero testar no meu smartphone. Então, está aqui o meu smartphone, vou fazer a leitura do meu QR Code e ele vai carregar a minha aplicação, e aí eu consigo perceber que esses numerozinhos que estão sendo atualizados é porque o meu celular ele estava mexendo, então agora ele está em cima da mesa, está mexendo muito pouco. Não sei a teoria por trás disso, mas está aí, você consegue medir a velocidade e coisa e tal. Então, se eu mexo o meu smartphone, ele também vai mexer, porque está usando justamente a API de acelerômetro. Então, tem muitas APIs que a gente consegue utilizar, consegue ter acesso à bateria e à câmera também, enfim. Tem qualquer API que você precise para a maioria das aplicações que temos hoje no mercado, você consegue utilizar a aplicação usando o Expo, certo? E eu acho que é tudo, né? Não sei se ficou totalmente claro, mas se tiverem algumas dúvidas ou algumas colocações, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que é isso da minha parte.
Não, então realmente foi muito claro naquilo que disse. Eu acho que é tudo então, Ruth. Acho que para hoje estamos feitos. Eu vou disponibilizar, eu vou subir o código desse projetinho, mas e esse projeto, depois que se tem algum código em Expo, você simplesmente pode baixar o código e digitar npm install, ou então Expo install, e ele vai fazer toda a instalação do seu projeto. Eu vou mandar instruções para isso. Mas também fica a dica para vocês de entrarem no próprio GitHub, certo? Existem muitas aplicações utilizando o Expo, certo? Então, por exemplo... Aproveito a deixa e faço uma pergunta. Sim, por Alguma favor. aplicação que tu recomendes do GitHub que seja, vá lá, entre aspas, apropriada para quem está a começar com Expo? Olha, por exemplo, eu já experimentei várias dessas, né? Então, não há uma que você consegue ver aquilo tudo a funcionar. Mas, por exemplo, essa de budget, por exemplo, você consegue basicamente... Mas eu posso pesquisar, é uma tarefa que posso ficar com ela, para poder, no e-mail que vai mandar a vocês, eu acho que eu tenho e-mail de todo mundo, não é? Que se inscreveu. No e-mail eu consigo mandar para vocês, enfim. Mas é meio que tarefa de formiguinha. É instalando e testando, e aí muitas das vezes não dá certo. Sim, mas toda a linguagem de programação começa com o Hello World, estás a ver? Era um bocado por isso. Tentar perceber Sim. se há algo que seja básico no GitHub que já tenhas visto e que facilite Mas o começo. Mas tu também mencionaste aquela demo do Expo que está online, com que se pode brincar também, sim, certo? sim, sim. Sim, com certeza pode se brincar. Se você entrar aqui Exato, exato. na sua API reference, por exemplo, essa que acabamos de ver do acelerômetro, Uhum. se você tem o botão azul aqui, Try It on Snack, e todo o código vai estar disponível aqui para você conseguir ver, certo? Então, está aqui todo o seu código. Se você copiar isso tudo, simplesmente, se você criar uma aplicação igual nós criamos, então, Expo init e qualquer coisa, certo? Você pegar o seu código do app.js, o código que foi gerado. É sempre bom criar aquela blank, tá? Para não ter muito problema, e vocês que estão a começar com TypeScript, às vezes complica um pouco a cabeça. Então, começa com a primeira opção que lhe é apresentado. Deixa eu até começar aqui para mostrar para você. Expo init, qualquer coisa. Então, ele mostra todas essas opções aqui, são 4 opções, tá bem? Então, só aperte Enter na primeira, basicamente. E Não, ele eu gosto de vai... TypeScript, deixa estar. gosta de TypeScript, pode ir para a Gosto. segunda, então. Então, vá à segunda. A segunda opção é a mesma coisa, só que com o TypeScript configurado, tá bem? TypeScript é extremamente mais simples. Sim, é mais simples. É de preferências, não é? Claro que ela Claro, como tudo. sim. Mas se você copiar aquele código que acabamos de ver e colar aqui no seu app.js e recarregar a sua aplicação, deixe-me só mostrar aqui. Então, vou fechar esta aplicação e vou recarregar esta que acabei de subir. Você vai conseguir ter exatamente, ou era para ter, não é? O que está aqui? Sim, eu preciso de instalar o Expo Sensors. Às vezes, uma dica que eu dou, às vezes os erros não são tão claros. Então, no meu telemóvel ele está mostrando o erro 500, certo? Mas aqui na plataforma online ele já está um pouquinho mais claro. Já está a falar, olha, tem um tal de Expo Sensors aqui que eu não sei o que é. Então, neste caso específico, é mesmo instalar, né? Expo Install e a plataforma que você quer.
Não é npm install, tá? Não, todos esses componentes que o Expo te entrega têm que ser instalados com o Expo install, porque eles têm toda uma questão de integração com o nativo, certo? Então, deixa eu recarregar novamente. Agora deve dar certo. Então, é claro, né? Eu precisei de instalar. Então, esse daqui é a mesma aplicação, só que está rodando local. Então, eu precisei de instalar esse pacote que ele está utilizando, mas esse código aqui eu consigo ver, eu consigo testar no meu smartphone. É o caso de instalar o Expo no smartphone e sair testando todas essas plataformas para ter uma ideia de como que se utiliza e mesmo quando você alterar aqui de forma online, ele vai impactar no seu aplicativo no celular, então, no telemóvel. Então, é bem simples este teste. Certo? Foi claro? Mas, sim, eu vou mandar algumas dicas. Eu já tinha vários que eu já testei, vários desses. Em geral, eu sempre procuro por budget. Que é esses aplicativos são aplicativos financeiros um pouco mais pessoais, certo? Tem um que chama FinApp. Deixa eu ver se ele ainda existe. Existe, sim. Eu só não sei se ele é com o Expo. Não, ele está sendo construído com o Vue.js. Eu vou procurar e ele informa. Mas esses aqui mesmo é caso de baixar uh, e fazer o npm install e depois que fizer o npm install, fazer o Expo start, certo? Então, é bem simples, por assim dizer, para esses aplicativos. E é caso também de ver se aqui dentro do package.json, se ele tem o Expo, se a dependência dele é o Expo. Se a dependência for somente o React Native, é porque ele é daquela versão que precisa de tudo aquilo instalado na máquina, tá bem? Algumas coisas interessantes também é esse Native Base, lembrei desse nome porque eu acabei de ver aqui. O Native Base é um componente, são componentes visuais já prontos. Então, por exemplo, o botão que nós criamos, né, e até o botão que está a rodar aqui na aplicação, é um botão que se parece com o botão do Android. Se fosse no iOS, ele teria outra cara. Mas não é um botão 100% com aquela cara do Materialize. Então, por exemplo, o Android, ele tem todo aquele Style Guides, que é as aplicações, sugere as aplicações de seguirem o Materialize Design. Então, eles criaram o Native Base. O Native Base é como se diz, é um framework que faz os componentes no React Native serem componentes com cara de Materialize. Então, ele te entrega cards, ele te entrega as cores todas certinhas. Então, se a gente entrar aqui nos docs, por exemplo, e entrar, deixa eu ver, o botão vai. Então, nos botões, no caso do... Deixa eu carregar aqui. No caso do Android, vai ter um jeito específico. No caso do iOS, vai ter outro jeito específico. Então, se a gente... aqui eu teria que entrar com alguma coisa. Vai ter que carregar a fila aqui. Então, este caso aqui, né, o Native Base, com o Native Base, na hora que você instala o Native Base, e tem como usar o Native Base com o Expo, Native Base Expo, você vai criar a sua aplicação, certo? E criando a sua aplicação, você vai utilizar o componente de botão e no Android ele vai ter a cara de componente Materialize, então aquele Material Design. Já no iOS ele vai ter outra cara, tá bem? Aqui por acaso está até bem parecido. Mas ele vai ter duas caras diferentes, então tá aqui mais ou menos como queria aparecer no iOS, certo? Então essa cara um pouco mais clean. Então é o caso de se procurar um pouco mais sobre o Native Base, e existem outras, né? Existem outras coisas que eu posso mandar um e-mail para ter mais detalhes, não caberia aqui na explicação, senão me pegaria muito tempo, e até o de vocês também. Tá bem?
Alguma outra dúvida ou colocação? O Lucas comentou aqui que ele criou essa aplicação, certo? A Escolita. Sim, essa aplicação é inclusive interessante, né? Quem quiser saber mais, tem uma... No Brasil, nós temos uma escola que chama... gente, agora não falei o nome. Rocket Seed, né? Então, nós temos esse site aqui. Temos esse site, e eu posso mandar até no chat aqui. E eu recomendo muito esse site para quem está começando. Ele tem diversos cursos, né? E isso acontece de tempos em tempos, que ele te mostra como criar aplicações, e aí mostra como criar aplicações em Node.js, em React.js, em React Native. E, além de tudo, ele tem alguns cursos aqui que você pode simplesmente fazer por conta própria, ou tinha até um tempo atrás. Então, talvez conteúdo aqui. Ele tem algumas coisas que são pagas, que é um curso que ele é anual, ele leva um ano, mas tem uma série de coisas que ele mostra para vocês criando. E um deles, está no Discovery. E um deles está aqui. Então, por exemplo, se vocês quiserem começar o estudo de vocês, está aqui, mas eu não sei se tem React Native propriamente dito. Acho que talvez o React Native esteja só aqui em conteúdos. Mas um desses conteúdos que eles ensinam nessa semana aqui, que chama Next Level Week, que, inclusive, eu aconselho, fiquem de olho, porque... E coloquem o e-mail de vocês aqui, se tiverem interessados, porque eles avisam quando que vai ter. Então, eles têm essas semanas aqui que eles fazem, certo? E essa daqui é a semana que é feita para desenvolvedores que já têm algum conhecimento, mas querem aprender sobre alguma tecnologia. E aí, durante essa semana, durante uma semana, vocês criam projetos, que foi o caso aqui do que o Lucas colocou. Um projeto de coleta, pelo que eu me lembro, é um projeto de coleta de material reciclável. Então, eles criaram toda uma plataforma, desde o back-end até o mobile, para que a pessoa consiga colocar a localização ou algo do tipo, para que ela consiga fazer a coleta de material reciclado em certas localidades. Então, Rocket City é um caso que eu recomendo bastante. Ademais dos materiais que eu utilizei para fazer essa apresentação, foi basicamente as documentações, certo? Não há muita coisa, somente um artigo aqui que usei para uma comparação rápida entre o Flutter e o React Native, mas do restante é somente a documentação e testes mesmo, não há nada como se testar. Mais alguma colocação? Podemos finalizar. Eu acho que é tudo. Obrigado, Lucas. Eu acho que é tudo, então. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem a mim ou então ao Bey. Eu acho que quando eu compartilhar o e-mail com vocês, vocês terão acesso ao meu e-mail, então fiquem à vontade para colocar qualquer questão ou sugestão. Caso vocês queiram algum outro tópico um pouquinho mais avançado, desse tópico especificamente de React Native. Eu senti que eu quero mesmo ter algum dia para a criação de algum aplicativo um pouco mais real, né? A gente pode criar um aplicativo que consuma alguma API, uma API do GitHub ou alguma coisa do tipo. Vocês fiquem à vontade também para colocar a Albay, porque nós estamos em constante avaliação de conteúdos para apresentar para vocês. Esse foi um conteúdo bastante pedido, mas se quiserem saber mais, eu quero saber como que eu vou criar uma aplicação real mesmo. Então, fiquem à vontade para colocar. Eu não disse, né, mas o Expo, uma última coisa que faltou foi que, se você quiser construir a sua aplicação, o comando é expo build. E aí, se você fizer o build, eu acho que é build. Expo build iOS, então, no caso, ou Android. E ele já vai fazer a construção para você, vai apresentar algumas opções e aí vai. Tá bem? Então, agradeço a participação de todos. Tenham uma ótima semana, uma ótima noite e qualquer questão, estou à disposição
creio que já saibam o meu contato ou vão ter acesso ao meu contato em breve, tá bem?